Marcos, no capítulo 5. Marcos 5, a partir do versículo 24. Marcos 5, 24. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos 5, 24. Você conseguiu encontrar? A palavra de Deus nos diz assim: E Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado todo o dinheiro que ela tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em sua capa, porque ela dizia em seu íntimo: se eu apenas tocar nele, eu serei sarada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Só até aqui. Glória a Deus. Até o versículo 31, nós fizemos a leitura do livro de Marcos, onde nos é contada a história de uma mulher que ela passava por um problema terrível. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: todos nós, seres humanos, enquanto a gente vive aqui na Terra, problemas não vão nos faltar, desafios não vão nos faltar. Todos nós vamos passar por momentos em que a crise no nosso interior, a crise que a gente enfrenta na nossa vida, vai ser tão grande que as pessoas ao nosso redor talvez não vão nos compreender, elas não vão nos entender, e isso vai nos levar a um estilo de vida, a um passo, a algo na nossa existência, na nossa caminhada, parecido com o dessa mulher. Ela era mal compreendida por todos, ninguém entendia, e além disso, ela buscava solução por todos os lados. Sabe quando você está enfrentando uma crise tão grande, seja um problema financeiro, seja um problema conjugal, seja um problema profissional, seja um problema moral, você quer fazer alguma coisa que é certa, mas ninguém te entende, ninguém ao teu redor te compreende, e você procura pessoas para te ajudar, você procura pessoas que possivelmente vão te entender. Você procura pessoas que, através da lei da lógica, no mínimo, elas deveriam compreender você, elas deveriam te entender. Porque às vezes se trata de profissionais capacitados. O texto nos diz aqui que essa mulher procurou médicos. Médicos, quando eu falo de uma doença, um médico é um profissional capacitado para, no mínimo, entender a doença. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Aquela mulher havia 12 anos. Ela sofria. Ela estava sofrendo há 12 anos com esse mal. E ela havia padecido na mão de vários médicos. A palavra padecer nos traz a compreensão de que ela não estava sendo compreendida, entendida, ela não estava sendo entendida pelos médicos. E além de não estar sendo entendida, a solução para o problema dela não chegava. A solução para o problema dela não vinha. Imagina, irmãos, o que é você procurar por 12 anos a solução para um problema. Imagina o que é 12 anos, dia após dia, um dia após o outro, você acordar com sofrimento, com angústia no seu coração, e não ter ninguém que compartilha com você desse sentimento, e não ter ninguém que te entende, e não ter ninguém que consegue te compreender.
E não tem ninguém que consegue, no mínimo, sentar com você, olhar nos seus olhos e te dizer: eu sei o que você está passando. Eu sei o que está acontecendo no seu coração. Eu sei o que acontece contigo. Muitas vezes, e essa é só uma pequena introdução, a gente passa por isso nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu, em pouco tempo de jornada aqui na Terra, eu tenho, para mim, que 26 anos é muito pouco tempo. Tem pessoas que viveram muito mais do que eu. Tem pessoas que tiveram muitas experiências além das experiências que eu tive. Mas nesse meu tempo aqui na Terra, eu já passei por muitas situações onde parecia que ninguém me ouvia, onde parecia que até mesmo orar não adiantava, onde parecia que o céu estava de bronze. E eu vou falar um pouco à frente com você aqui sobre a atitude dessa mulher, e que a atitude dessa mulher que aparece para nós não é uma atitude de alguém que orou. A atitude dela frente ao problema não foi simplesmente oração. Ela fez algo diferente. E o Senhor quer nos ensinar essa noite sobre esse algo diferente que precisamos fazer para viver o milagre. Porque muitas vezes a gente vem para a casa de Deus, não é nisso que a gente está errando. A gente tem compromisso com a obra do Senhor, não é nisso que a gente está errando. A gente está fazendo a campanha da quarta profética, não é nisso que a gente está errando, ou não é isso que a gente está deixando de fazer. Mas se o milagre não vem, se a resposta não aparece, o que será que eu preciso fazer, além das coisas que eu já tenho feito? Eu quero compartilhar esse segredo com você nessa noite. O livro de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Antes mesmo de Mateus, de Lucas, de João, a gente sabe que na cronologia bíblica, a teologia bíblica, ela coloca o livro de Marcos como sendo o segundo evangelho. Primeiro é Mateus, depois é Marcos. Mas Marcos, ele é muito importante para esse contexto de exaltação do milagre, porque o apóstolo Marcos, ele não escreve esse livro para aqueles que já conheciam a palavra. É por isso que se você olhar lá em Mateus 9, onde Mateus nos conta a história da mulher do fluxo de sangue, você vai ver que Mateus ele dá menos detalhes. Mateus 9, Mateus contando a história da mulher do fluxo de sangue é simplesmente assim. Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus e foi curada. Ele gasta 3 versículos apenas para contar a história da mulher. Mas Marcos não. Marcos ele conta essa história do versículo 24 até o versículo 31. Marcos ele é mais detalhado. Ele dá detalhes maiores. E talvez você se pergunte, mas por que Marcos dá detalhes maiores? Se Mateus é quem era médico. Mateus era o mais estudado. Médico não, perdão. Mateus era cobrador de impostos. Ele era o mais estudado. Ele era a pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento aqui. E geralmente, comumente, ele era o mais detalhista. Mas Marcos, ele estava falando para os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não conheciam a palavra de Deus. O livro de Marcos, ele é um livro evangelístico. É onde a mensagem e o poder de Jesus é transmitido para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ele tinha uma teologia messiânica. E o que é uma teologia messiânica? É uma mensagem que, em sua essência, carrega a exaltação do poder de Deus. Então, se eu quero falar de um milagre e contar sobre o milagre nos mínimos detalhes, o livro de Marcos é o melhor livro para eu me utilizar a fim de contar o milagre detalhe por detalhe. Então, por isso que nessa noite eu escolhi a leitura dessa história no livro de Marcos. Marcos, ele nos dá mais detalhes. Se você prestar atenção, você vai ver do versículo 24 para trás, que Jesus ele já estava indo realizar outro milagre. Versículo 21, nos é apresentado aqui, ó. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que ela sare e viva.
Jesus já estava indo fazer outra coisa. Jesus já tinha um outro milagre na sua agenda. Naquele dia, a intenção de Jesus, naquela hora, naquele momento, não era realizar o milagre na vida daquela mulher, não era curar a vida daquela mulher. A agenda de Jesus era outra. E essa característica do texto de Marcos capítulo 5, porque a gente está lendo essa história dentro do capítulo 5, essa característica multiforme aqui na situação de Marcos, de que Jesus estava indo fazer outra coisa e encontrou uma mulher que tinha uma necessidade no meio do caminho, nos apresenta que para eu viver um milagre, para você viver um milagre, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não tem que depender das circunstâncias exteriores, a gente tem que ir atrás. Jesus estava indo fazer outra coisa, mas quem tinha necessidade era aquela mulher. Eu conheço muita gente que quando eu falo sobre oração, as pessoas dizem assim: orar para quê? Deus conhece. Orar para quê? Deus não sabe de todas as coisas? Para que eu vou atrás? Deus não sabe, Ele tinha que fazer porque Ele conhece a minha necessidade. E a gente deixa de lado a realidade de que, meu irmão, minha irmã, não é Deus que está precisando de um milagre. Não é Deus que está precisando de uma cura. Não é Deus que precisa de uma provisão financeira. Deus tem todas as coisas. Deus tem o controle do universo na mão dele. Quem precisa sou eu, quem precisa é você. É por isso que a gente tem que se aproximar dele. Sou eu que entro no caminho de Jesus. Sou eu que pulo nesse bonde aí, que entro nessa viagem, eu que entro nessa jornada, porque ele já está passando. O milagre já está na sua frente. Você tem que levantar os seus olhos e enxergar e ver que Jesus já está agindo. Às vezes você está no meio da igreja e pensa: meu Deus, eu já estou clamando há tanto tempo, não acontece nada na minha vida, eu já estou caminhando aqui há muito tempo, já tem anos, já tem 20 anos que eu sento no banco dessa igreja, já tem 30 anos que eu sento nos bancos dessa igreja e nada acontece na minha vida. Mas uma coisa que talvez você não tenha se atentado para perceber é que nesses 20 anos que você está sentado no banco da igreja, nesses 30 anos que você está sentado no banco da igreja, ele está passando todos os dias. Você precisa se esforçar para tocá-lo. Basta estender as suas mãos e crer no seu interior que ele é capaz de fazer e você viverá um milagre. Jesus estava indo para a casa de Jairo para realizar um milagre na vida da filha dele. Esse era o primeiro empecilho dessa mulher. Jesus não cruzou o caminho dela para atender a necessidade dela. Jesus não cruzou o caminho dela para isso. Ele estava indo para outro lugar. Ele estava indo fazer outra coisa. O segundo empecilho, acompanhe comigo aqui, ó. O segundo empecilho dessa mulher. Uma grande multidão. Deixa eu ver em qual versículo está para eu poder destacar para você. Para que a gente acompanhe junto. Está aqui no versículo 24 mesmo. Ó. E foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. Essa era a segunda dificuldade apresentada no caminho daquela mulher. Tem gente que acha que quando aceitou Jesus é mil maravilhas. Minha vida vai ficar mais fácil, o dinheiro vai cair na minha conta, tudo vai mudar. Mas não, irmão. Uma realidade que eu tenho que apresentar para você, eu não posso ser omisso àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando você aceita Jesus e permite que ele entre na tua vida, as coisas pioram, fica mais difícil. Só que tem uma luz no fim do túnel, tem uma esperança. E qual é essa esperança? É que apesar de as coisas piorarem, você vai estar mais próximo da solução para a tua vida do que nunca. Por que as coisas pioram quando eu aceito Jesus? Porque Jesus ele me mostra a realidade dessa vida. Quando eu estou no mundo, eu estou vivendo ilusão, eu estou iludido. Eu estou vivendo uma vida de enganação. Ao mesmo tempo que eu penso que está tudo bem, que está tudo bom, que eu não preciso de nada, eu estou caminhando a passos largos para a perdição da minha alma. Eu estou caminhando a passos largos para o inferno. Eu penso que está tudo bem na minha vida, mas é porque eu não reconheço aquilo que Jesus diz para Adão.
Assim que Adão ele sai do Éden, Jesus diz para ele assim, olha, antes essa terra era perfeita, mas a partir de agora, essa terra onde você vive, ela será uma terra que produzirá espinhos e abrolhos. Então, todos aqueles, a diferença de quem conhece Jesus para quem não conhece Jesus é simplesmente que a pessoa que conhece Jesus, ela sabe que vai ser difícil, ela sabe que vai ter sacrifício, ela sabe que a jornada não vai ser fácil, ela sabe que o caminho é estreito, mas ela sabe que ela caminha bem próxima à solução. Você caminha do lado daquele que tem um milagre para a sua vida. Ele passa pertinho de você todos os dias. Porque todos os dias que você vem para a casa de Deus, você é exposto à presença dele. Todos os dias que você acorda e a primeira coisa que você faz é ler a sua Bíblia e fazer uma oração, você é exposto à presença dele. Você está na rota do milagre. Ele pode não ter se levantado naquele dia para realizar o seu milagre, atender o seu pedido, mas você pode estender as mãos e alcançar, porque ele está ali pertinho de você. Tem uma diferença muito grande, amados, entre eu estar vivendo um problema e ter Jesus, estar vivendo um problema e não ter Jesus. Um outro episódio que nos mostra isso é quando Jesus ele está orando no monte e os seus discípulos se afastam dele com o barco para o meio do mar da Galileia. E uma grande tempestade alcança os seus discípulos. E a palavra de Deus nos diz que o mar estava tempestuoso, mas que quando Jesus chega, quando Jesus entra dentro daquele barco, a tempestade cessa. Então uma coisa é eu ter tempestade na minha vida. Todo mundo tem tempestade na vida. O cristão e o não cristão enfrentam tempestades. O cristão e o não cristão passam por momentos desesperadores. O cristão e o não cristão passam por lutas. Essa mulher, ela ainda não havia conhecido Jesus. O texto nos mostra que ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. Acompanhe comigo aqui no versículo 27. Aquela mulher havia ouvido falar da fama de Jesus. Ela ainda não conhecia Jesus, e por isso que um problema ela carregava em sua vida, ela tinha uma dificuldade. A palavra nos mostra que há 12 anos ela já encarava esse problema. Há 12 anos ela lidava com esse sofrimento. Há 12 anos ela enfrentava essa enfermidade. Há 12 anos ela era mal compreendida pela sociedade porque ninguém queria se assentar perto dela. Levítico nos apresenta que uma mulher acometida de um fluxo de sangue, ela não pode ficar no meio das pessoas. Uma mulher acometida de um fluxo de sangue, ela não pode ter uma vida normal. Então há 12 anos aquela mulher já não levava uma vida normal. Há 12 anos aquela mulher já não era feliz. Há 12 anos aquela mulher não sentava no Natal para comer um Chester com a sua família. Há 12 anos aquela mulher não tinha momentos de descontração, de alegria com as pessoas que ela amava, porque aquela doença tinha, aquele problema, aplicando para nós. Talvez você seja uma pessoa que me ouve nessa noite, ou nessa tarde, nessa manhã, dependendo do horário que você vai assistir pelo YouTube. Talvez você seja uma pessoa que me escuta nesse momento, e tem um problema que você está enfrentando que há uma semana, que há 2 semanas, que há 1 mês, está tirando a sua paz, está te impedindo de viver momentos de felicidade, está te impedindo de viver momentos de alegria, está te impedindo de sentar com a sua mesa, com a sua família, na hora do almoço, na mesa, e desfrutar daquele momento. Essa mulher nos apresenta o segredo. Ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, ela não conhecia Jesus. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos do poder que Ele tem. Nessa noite, meu amado, seja ousado, faça como aquela mulher, não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade que você vai ter para se humilhar diante de Jesus, para tocar nele, não olhe para o que as pessoas vão pensar de você, não olhe para o que as pessoas vão adquirir de pensamento ao teu respeito, não, olhe para Jesus, toque em Jesus, faça de tudo para se esforce e toque em Jesus, não olhe para o cansaço era um outro empecilho que essa mulher tinha. Imagine, amado, há 12 anos você tentando, há 12 anos você se esforçando, há 12 anos você dando tudo de si, há 12 anos você saindo da sua casa para procurar médicos,
Talvez você chegou hoje aqui na igreja cansado e me escuta falar, meu Deus, eu tenho sim um problema, pastor. Eu estou passando sim por uma dificuldade, mas eu já estou há 3 semanas tentando, eu já estou há 1 mês tentando, eu já estou há 1 ano tentando. E a falta de solução para esse meu problema tem me desanimado, tem me cansado, tem me parado. Eu já não tenho mais a mesma força que antes, eu já não tenho mais o mesmo vigor que antes. E essa mulher, ela estava assim. Se você prestar atenção no contexto, ela foi alguém que se arrastou, que deu de tudo de si. Ela viu Jesus passar e ela falou, eu vou me esforçar, eu preciso tocar as vestes dele. Eu não vou medir esforços, eu não vou medir circunstâncias. Tem uma frase de Martin Luther King, que eu amo, que diz o seguinte, corra, se não puder, ande, se não puder, se arraste, mas não pare. O que Deus está dizendo para você nessa noite, amado? Eu sei que está difícil, eu sei que você não alcançou um milagre, eu sei que parece que está tudo contra você, mas continue, persevere, dê tudo de você para tocar em mim, porque no momento que você tocar, o milagre vai acontecer. Jesus, ele nos diz lá no livro de Lucas, peça e lhe será dado. Bata e a porta será aberta. São níveis de intensidade. E muitas vezes a gente para no primeiro nível. A gente pede e não recebe, então a gente desiste. A gente bate a primeira vez e a porta não é aberta, então a gente desiste. Dessa forma a gente nunca vai viver o extraordinário de Deus. Essa mulher viveu o extraordinário de Deus porque ela não se ateve aos problemas que foram apresentados ao redor dela. Muitos problemas vão se apresentar ao seu redor, meu irmão. Muitos problemas vão se apresentar ao seu redor, minha irmã. Mas a diferença entre um vencedor e uma pessoa que nunca alcança é que essa pessoa que nunca alcança, ela desiste depois das primeiras barreiras que são apresentadas diante dela. O versículo 26 nos mostra que essa mulher havia passado nas mãos de vários médicos. Ela não foi a um médico, ela não foi a 2 médicos. Há pessoas que talvez me escutam nesse momento, pelas redes sociais ou até aqui presente, que já procuraram soluções em outras religiões, que já procuraram, já tentaram alcançar esperança para a sua vida em outros lugares que não foram na igreja. Há pessoas que me escutam nesse momento, que às vezes procuram uma esperança, uma alegria para a sua vida, uma solução para o seu problema, escondendo as expectativas que tem atrás do emprego, atrás da faculdade, atrás de coisas desse mundo que podem trazer um tipo de esperança para a vida dela. Mas deixa eu te falar, meu amado, Jesus é a esperança para a tua vida, Jesus é a esperança para o teu coração, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar o teu quadro, você só precisa tocar nele. É aquilo que eu disse no início da pregação. Eu não estou falando sobre orar, eu estou falando sobre você ter vida com Deus. Orar não é ter vida com Deus, é um compêndio, vem junto outras coisas. As disciplinas espirituais, elas são orar, ler a Bíblia e jejuar. Eu tenho que ter vida com Deus em todos os aspectos. Não basta eu ter um compromisso com o meu ministério, com o ministério que eu sirvo aqui na igreja. Eu preciso ter um compromisso com Deus. Ter um compromisso com Deus não é ter compromisso com homens, não é você ter um compromisso comigo simplesmente, ou com aquilo que eu trago como visão para a igreja. Você precisa ter, eu preciso ter um compromisso com Deus. Eu preciso ter a minha agenda alinhada com a agenda de Deus. E aí todo o resto vai dar certo. Aquela mulher, ela se esforçou para alinhar a agenda dela com a agenda de Deus. Talvez naquele dia, aquela mulher não acordou pensando, eu vou lá para o lugar onde Jesus está passando. Mas quando ela ouviu dizer que Jesus estava lá, ela disse, é para lá que eu vou. Ela saiu do comodismo dela, ela saiu do local onde ela estava e alinhou a agenda dela com a agenda de Jesus. No versículo 28, já para a gente caminhar para o fim da nossa mensagem, a palavra de Deus nos apresenta, no versículo 28, que essa mulher dizia no seu interior, se eu simplesmente tocar nele, se eu tocar nas vestes dele,
eu serei sarado. Será que você saiu hoje da sua casa para vir aqui simplesmente para mais um culto? Simplesmente para mais uma programação da igreja? Ou você saiu da sua casa com a garra que essa mulher tinha no coração dela pensando: eu estou saindo da minha casa porque eu sei que ele vai passar lá. E se eu tocar nas vestes dele, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curado, eu vou ser curado. Se você não saiu da sua casa com essa sensação no teu coração, eu quero te encorajar agora a fazer uma oração aí no teu interior e pedir a Jesus, falar: Senhor, coloca no meu coração esse sentimento que essa mulher tinha, de que se eu tocar na tua veste, eu vou ser curado. Se eu tocar na tua veste, eu vou ser sarado. Esquece nesse momento, meu irmão, esquece o teu problema, esquece a tua dor, esquece a tua luta. Coloca na tua mente essa mesma perspectiva que essa mulher tinha. No versículo 28, ela já não estava mais falando sobre a sua dor, ela já não estava mais falando sobre a sua luta. Marcos já tinha deixado para trás a hemorragia que essa mulher tinha. Marcos já havia deixado para trás o fluxo de sangue. E Marcos destaca no versículo 28 a fé que essa mulher apresentava, a fé que essa mulher tinha. Que nesse momento diante de Deus seja reconhecido do Senhor, dos anjos, dos principados e potestades, a fé que você carrega, aquilo que você carrega no seu coração, a alegria que você tem por estar aqui na presença de Deus, pelo simples entendimento de que nessa noite você não veio para mais um culto, você não veio para mais uma quarta profética, você veio para, assim como essa mulher, tocar nas vestes de Jesus. Você não está aqui porque hoje é feriado e você tem mais tempo para vir para a igreja. Não, talvez na sua mente você tenha se iludido e vindo para cá sim, mas Deus está mandando eu te dizer que você veio para cá porque Ele está passando aqui nessa noite. E se você for ousado em se lançar como aquela mulher fez e tocar nas vestes dele, o milagre vai chegar hoje, o milagre vai chegar essa semana, o milagre vai chegar esse ano. Deus tem trabalhado muito ao meu coração, que aqui na igreja, a vida de muitas pessoas vai virar antes do final desse ano. A história de muitas pessoas vai mudar antes do final desse ano. As pessoas olhavam para você e te reconheciam de um jeito. E antes do final desse ano, elas vão te ver como outra pessoa. Depois que essa mulher tocou na veste do Senhor, ninguém nunca mais olhou para ela como uma mulher do fluxo de sangue. A história dela foi mudada, a sorte dela foi transformada, ela recebeu a cura, ela não era mais aquela mulher que há 12 anos tentava e não conseguia. Ela passou a ser conhecida como uma mulher que viveu um milagre. A sua história foi contada de geração em geração em geração. Chegou hoje, meu irmão, isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E hoje você está ouvindo falar sobre o milagre dessa mulher, porque ela perseverou, porque ela lutou, porque ela tocou Jesus. Se hoje você tocar Jesus, nessa noite, a tua história vai ser transformada e outras pessoas vão ouvir falar do que Deus fez na tua vida. Você vai ser testemunho para multidões. Não se acanhe nesse momento. Faça como aquela mulher. Entenda que Jesus está passando aqui nessa noite. Entenda que Ele tem uma agenda contigo, que se você tocar nele, você vai viver um milagre. Basta tocar nele. Basta tocar nele. O versículo 29 nos apresenta a realidade de que aquela mulher tocou em Jesus. E na hora que ela tocou, um milagre aconteceu. Mas eu quero encerrar te apresentando a última questão que esse versículo nos apresenta. Jesus pergunta, a palavra de Deus diz aqui no versículo 31. Jesus pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Porque ele conhecia o poder que tinha saído e fluído dele. Nessa noite, se você tocar em Jesus,
Se você for ousada em tocar em Jesus, o poder que há nele vai ser transmitido para a tua vida. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, eu quero te convidar a vir aqui à frente. A câmera vai ser desligada. O pessoal que acompanhou a gente no YouTube vai ficar por aqui. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.